a nossa cardiologista chegou no pedaço. É, a Ju é ligeira, gente. Perguntando lá no grupo, né? Quem é o Guilherme? Então tá bom. Então nós vamos nos falando então por aqui e vamos dar continuidade à gasometria arterial, né? Então ontem, pessoal, só relembrando aí, o Dionil, é isso aí, é isso aí, Dionil. Parabéns aí pelo esforço, né, de todos vocês aí. Então eu vou relembrá-los da importância de falar um bom dia lá no chat, abrir alguma matéria lá no chat, lá na sala virtual, na medida do possível aí, né? A gente sabe que tem alunos aí que não conseguem ter assim, como eu posso dizer, tem aluno que não consegue ter, não consegue permanecer com duas janelas abertas, né? Então, depois da aula aqui, voltem ali na sala virtual, permaneça até umas 11, 11h15, né? O horário de aula. Depois fecha. Quem puder, dá um tchau ali no chat. E assim a gente vai caminhando por esses dois caminhos. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Ontem nós começamos, né, sobre os principais distúrbios do equilíbrio hidroeletrolítico e do ácido básico, né? E do ácido básico. Então, nós falamos, por exemplo, né, algo bem bacana, nós falamos sobre, deixa eu arrumar aqui um pouquinho, né, a Cissa também chegou aí, bom dia. Então, nós falamos do equilíbrio hidroeletrolítico. Eu creio que essa matéria ficou bem claro, né, pessoal, desse equilíbrio hidroeletrolítico. Então, só relembrando, no nosso corpo, tudo tem um equilíbrio, né? O nosso corpo é muito perfeito. E tudo tem que ter um equilíbrio. Equilíbrio na água, porque se a gente tiver muita água no corpo, nós já estamos num estado de desequilíbrio. Se a gente tiver, por algum motivo ou outro, uma desidratação, por exemplo, pouca água no nosso organismo, o que acontece? É um desequilíbrio. Lembra? Sódio, potássio, cálcio, magnésio e etc. Todos esses elementos, esses eletrólitos, têm que estar em equilíbrio. Em equilíbrio. A quantidade certa de potássio, a quantidade certa de sódio, de cálcio, tudo em equilíbrio. Agora, do momento que tem mais potássio do que o normal, é um desequilíbrio. Se o corpo estiver com menos potássio, também é um desequilíbrio. Então, de ontem para hoje, nós trabalhamos como que no nosso organismo existe um equilíbrio que nós chamamos de homeostasia. Existe um equilíbrio tanto de água como de eletrólitos. Então, água e eletrólitos, se em excesso, vai fazer mal.
Na falta, vai fazer mal também. Por isso que o tema, ele é bem sugestivo. É equilíbrio hidroeletrolítico e do ácido básico. E quando isso não está em equilíbrio, nós vamos falar dos distúrbios que isso pode causar no organismo da gente. Como nós vimos ontem, né, pessoal? A gente deu uma pincelada sobre a água total do organismo. Vimos, por exemplo, os principais eletrólitos: sódio, potássio, cálcio, magnésio, bicarbonato. O bicarbonato, HCO3, vai fazer parte da vida da gente no hospital. Então, existem algumas coisas que eu quero chamar a atenção de vocês. O sódio, o potássio e o bicarbonato. O sódio equilibra a quantidade de água no organismo. O potássio é uma das substâncias mais importantes para a saúde do sistema cardiovascular. O bicarbonato é considerado uma substância alcalina. Lembra daquela tabela do pH? Hoje nós vamos falar um pouquinho mais. Então, o bicarbonato é considerado uma substância alcalina. Ele tem um pH mais alcalino, ligeiramente alcalino, do que ácido. Então, é considerado uma substância alcalina, tá? Exatamente para neutralizar o excesso de ácido. Então, ele faz um equilíbrio, o bicarbonato. Então, vamos nos contextualizando. Ontem nós falamos, por exemplo, pessoal, de um dos desequilíbrios hidroeletrolítico. A desidratação, por exemplo. Não é verdade? Nós falamos da desidratação. Nós falamos, por exemplo, da hiponatremia, a diminuição de sódio, falamos. Falamos, por exemplo, da hipernatremia, quando tem muito sódio, aí é um desequilíbrio. Falamos, por exemplo, da hipercalemia, que é o excesso de cálcio, falamos, dando alteração na onde? Na frequência cardíaca do paciente. Ontem nós falamos da hipocalemia, a diminuição do cálcio no sangue, também da alteração no eletrocardiograma. Então, ontem nós falamos sobre isso. Então, vocês vão percebendo, pessoal, que a maioria desses eletrólitos causa uma certa arritmia no coração, né? Por exemplo, a hipermagnesemia também altera ali o traçado do eletrocardiograma. Uma hipomagnesemia também. E engraçado que aqui, pessoal, quando vocês puderem ver, a hipomagnesemia, né? Ou seja, pouco magnésio. Eu deixei aqui na aula um traçado do eletrocardiograma que tem uma taquicardia, uma fibrilação ventricular. Não é nem uma taquicardia, é uma fibrilação ventricular. Então, vocês vejam bem que a falta do magnésio desse eletrólito pode causar uma fibrilação ventricular. Então, quando a gente chega nas nossas mãos exames de potássio, sódio, magnésio alterado, existe a reposição desses eletrólitos na veia. Então, existe a reposição de potássio por bomba infusora, existe a reposição de sódio, de magnésio, de fosfato, através do soro. Então, quando vocês estiverem preparando um soro, eu preparei muito soro assim, ó, soro fisiológico, 500 ml.
Cloreto de sódio a 20%, 10 ml. E cloreto de potássio, 5%, 10 ml. Num soro fisiológico de 500 ml. Por quê? Para repor sódio, potássio, magnésio, cálcio, isso é muito importante, porque aí vocês começam a perceber se o paciente não tem isso, uma das consequências é cardíaca, como uma fibrilação ventricular, né? Porque o magnésio, nessa questão aqui, está o quê? Muito, muito baixo, tá? O Junil me pergunta aqui, né? Taquicardia e arritmias ventriculares. Nesse caso aqui, Junil, nessa imagem aqui, é uma fibrilação ventricular, tá? Então, a diminuição do magnésio causa, por exemplo, uma fibrilação ventricular. Só que existem a questão lá do potássio, né? Que quando ele está muito baixo, pode também causar uma parada cardíaca no paciente. Porque existe, pessoal, uma tal de bomba só de potássio que faz com que as fibras dos músculos, as fibras cardíacas, entrem em ação. Agora, sem sódio e sem potássio, como é que elas vão entrar em ação? Né? Então, às vezes chega um idoso, principalmente um idoso, lá no hospital, com diarreia, desidratado. Aí o que, que acontece? A gente instala um soro com um cloreto de sódio, um pouco de potássio. É impressionante. Aí depois o velhinho já está soltando. Já levanta, já quer andar, já quer ir embora. Ele chega de um jeito todo caído. Aí daqui a pouco ele quer fazer a festa. Por quê? Porque houve a reposição do sódio e do potássio, tá? Então, ontem nós falamos, por exemplo, a questão, né, do paciente reter muito líquido, não é verdade? Então, é um desequilíbrio. E às vezes é por função renal. Então, o excesso de água faz mal. O pouca água faz mal. O excesso de eletrólitos faz mal. Pouco eletrólitos também faz mal e prejudica muito a função cardíaca. Eu creio que essa é a ideia quando a gente vem na mente sobre desequilíbrio hidroeletrolítico. Hidro, pessoal, o prefixo da palavra hidro, está ali, hidro, é água. Eletrolítico, eletrólitos, sódio, potássio, magnésio. Por isso que diz desequilíbrio hidroeletrolítico. Até aqui, vocês querem me fazer alguma pergunta? O que vocês têm a me perguntar? Para a gente poder agora prosseguir com o equilíbrio ácido básico. Alguém tem alguma pergunta? Obrigado, Ju. Sim, Keila. As cãibras, você imagina, né? É de pouco potássio no organismo.
Agora você imagina quando esse pouco potássio, ele é de uma forma assim bem importante, o que acontece com o nosso coração. Então, por isso que tem alguns pacientes que podem ter até uma parada cardíaca, porque está com muito pouco potássio, ou está com potássio muito elevado e esse potássio ele precisa sair do organismo. Tá bom? Então vamos continuar, né? Vamos lá. Agora, pessoal, estaremos no momento, né? Estaremos assim num momento bem interessante. Nós vamos falar um pouquinho sobre equilíbrio ácido básico. Eu vou ler aqui o enunciado para vocês entenderem. O pH, o que é o pH, pessoal? Né? É o potencial de hidrogênio. Isso significa a palavra pH. P, potencial, H de hidrogênio. O pH corresponde ao potencial de hidrogênio de uma solução. O pH é determinado pela concentração de íons de hidrogênio, H+, e serve para medir o grau de acidez, neutralidade ou alcalinidade de determinada solução. O pH sanguíneo varia de 7,35 a 7,45. Podemos perceber, então, que o nosso sangue é discretamente o quê? Alcalino. Eu creio que vocês já deram uma olhada nessa escala. Essa escala, pessoal, ela é muito, assim, educativa, porque nós percebemos aqui a escala do pH. Um pH menor de 7,0 é o quê? É uma solução ácida. Um pH acima de 7 já é considerado o quê? Uma solução básica, uma solução alcalina, tá? Básica ou alcalina é a mesma coisa, pessoal. Então, o que é que eu expliquei ontem para vocês em linhas gerais, né? Porque às vezes a literatura ela complica um pouco no entendimento, né? Então, em linhas gerais, o que vem a ser o pH? Então, o pH, assim como o sódio, potássio, lembra? Nós temos isso no nosso organismo, pessoal. O pH, ele é um marcador, ele é um divisor de águas. Ele é o árbitro. Então, ele vai ficar bem no meio. No meio do que, professor? De duas soluções que fazem parte do nosso organismo, pessoal. Aqui no meu sangue, no seu sangue, no seu corpo, existem duas soluções. Uma parte ácida e uma parte alcalina. Elas estão em equilíbrio, professor? Elas estão em equilíbrio. Estão em equilíbrio. O nosso sangue, por exemplo, ele é ligeiramente, discretamente tendencioso à alcalinidade. Ou seja, ele é alcalino. Ele é mais alcalino do que ácido. Mas vocês entendam, eu não estou dizendo aqui que o nosso sangue é puramente alcalino. Eu creio que eu estou sendo bem claro. Existe um equilíbrio. O nosso sangue é discretamente, é um pouquinho alcalino, mas também faz parte do nosso organismo a porção ácida. É isso que eu quero que vocês entendam. Tanto é que o normal do nosso sangue, um pH do nosso sangue, é de 7,35
a 7,45. Esse é o normal do nosso sangue. Vocês querem me fazer alguma pergunta neste exato momento, antes da gente prosseguir? Vocês entenderam? A Ju já respondeu. Ok. Então o pessoal está falando para eu prosseguir. Isso é importante, ok. Podemos continuar, né, pessoal? Bora. O Guilherme está muito. A Gabriela, né? Yes, yes. É, a nossa nurse, né? Cardiologista está muito chique. Yes. Tá bom. Yes para você também, Gabriela. Vamos lá, então. Equilíbrio ácido básico. Vocês podem perceber, principalmente a Gabi, né, a nossa nutricionista aí, ou a nossa cardiologista, né, que que passa um shampoo bom na cabeça. Então, com certeza, ela tem um cabelo bem lisinho e ela usa um shampoo de pH neutro, né? Quem é que não gosta aí de um shampoo pH neutro? Agora vocês começam a entender o que é um pH neutro. É aquele que é de 7,0, né? Então temos aí a, a Gabi, a Ju, né? A Keila, né? Que tem um outro cabelo bem lisinho, né? O pessoal deve usar um shampoo tudo com pH neutro, né? Os neném, né? Lembra aquele sabonete líquido de pH neutro? Hoje vocês começam a entender o que é um pH neutro. O pH neutro é um pH de 7,0. É um pH neutro. Ele não é nem ácido e ele não é nem alcalino, né? Uma outra coisa bacana, pessoal, para vocês entenderem aí, quem é que compra água, Lindóia, Minalba? Vocês já tiveram curiosidade de, de verem o pH da água de vocês? Dá uma olhadinha lá no pH. Normalmente, a boa água, ela sempre vai ter um pH ligeiramente alcalino, né? Dá uma olhadinha. Então eu sei que depois vocês vão dar uma olhadinha no pH da água de vocês. Por que que o pH da água é ligeiramente alcalino? Não é ácido, é alcalino. É para ajudar a manter essa alcalinidade no nosso sangue. Porque ah, as pessoas que exageram ao tomar refrigerante, principalmente os refrigerantes e outras bebidas, né, aqueles sucos de caixinha em exagero, tudo isso, pessoal, o nosso sangue ele vai ficar um pouco mais ácido, né? E o meio ácido, pessoal, o que que acontece com o meio ácido? A medicina, né, os estudos, melhor dizendo, né, os estudos dizem que em um meio ácido existe uma maior possibilidade das pessoas desenvolverem o que? Câncer. Alguns tipos de câncer no meio ácido. Fora que um meio ácido, o que que acontece, pessoal?
Existem outros tipos de enfermidades, não somente alguns tipos de câncer. Por isso que nós precisamos ter cuidado em não exagerar no refrigerante, escolher uma boa água com uma alcalinidade superior aí do pH do sangue. Eu creio que eu tenho uma água aqui em casa de um pH de 8, 8 ponto alguma coisa. Isso quer dizer o quê? Alcalinidade. Por quê? Porque a gente acaba tomando tanta besteira aí, refrigerante, deixa o nosso e fora os alimentos, né? Deixa o nosso sangue mais ácido do que alcalino. Vocês querem ver uma coisa bacana? O limão, né? Eu gostaria que alguém falasse um pouquinho da acidez do limão. Quem é que pode falar um pouquinho do limão, referente à acidez? Eu abro essa discussão aí para vocês. Quem é que pode falar um pouquinho do limão? Dentro do contexto desse equilíbrio ácido básico. Dentro desse contexto, por exemplo, do pH. Quem é que pode me falar alguma coisa do limão? Essa Keila, viu? É isso aí, Keila. Keila, você é 10. A Jusilene já falou que o pH do limão é de 2,5 a 3,5. Meu filho está entregando uma água aqui, Deus abençoe. E é isso aí. A Ju falou aí que o pH do limão. Eita, é isso aí, pessoal. Mas a Keila foi 10. Eu vou dar 10 para Keila, ela não vai nem fazer prova, viu? P2 está dispensado para Keila. Essa menina é 10. É isso aí. É exatamente isso que a Keila falou, pessoal. Então, quando nós tomamos um suco de limão, né? O que acontece, né? Quando a gente toma um suco de limão, por mais que ele seja tão ácido como a Ju falou aqui, ó, um pH de 2,5 a 3,5, se vocês verem aqui na tabela, é realmente uma fruta ácida. Mas quando entra em contato com o nosso organismo, o que acontece? O nosso sangue vai ficar mais alcalino. Então, pessoal, essa alcalinidade, né, quando a gente faz, por exemplo, toma suco de limão, faz a terapia do limão, né, e tantas outras coisas com limão, se alguém tiver frieira, ácido úrico alto, dores nas articulações, a tendência é diminuir. É impressionante. A tendência é diminuir, tá? Então, vocês percebem, pessoal, o quanto é importante o sangue estar ligeiramente alcalino. Isso faz bem para a saúde, tá bom? Agora, diante do exposto desse equilíbrio do pH, e agora vocês sabem que o nosso sangue, ele tem um pH ligeiramente o quê? Alcalino, e isso é benéfico, faz bem para a gente, nós vamos então passar, né, aqui, depois vocês vão dar uma olhada numa outra foto aqui, né? Nós temos aqui o nosso sangue, que tem um pH de 7,35 a 7,45. Mas nós temos, por exemplo,
eu queria ver aqui uma outra situação. Aqui a foto está bem pouquinha aqui, pessoal. Estou tentando encontrar aqui. Deixa eu ver aqui. Olha aqui, isso que eu queria encontrar nessa foto. Ela está pequena, mas eu já encontrei. Olha a secreção gástrica. É de 1,0 a 3,5. Ou seja, a secreção gástrica, ela... Deixa eu arrumar aqui, né? Para vocês me verem. Ela é muito ácida. Não é verdade, pessoal? Ela é muito ácida. Então, vocês imaginam que o nosso estômago, ele tem um pH muito ácido. Ele não tem um pH alcalino. Ele tem um pH muito ácido. Tá bom? Vamos continuar aqui. Agora, bom dia, Raquel. Né? A Raquel está falando um bom dia aí para a gente aí. Tá tudo certo? E a gente continua aqui na luta. Olha só. Gasometria arterial. Para que serve este exame? Então, nós vamos sair um pouquinho da discussão do pH sanguíneo, do pH das soluções, e vamos aqui para a gasometria arterial. Por quê, pessoal? Porque a gasometria, quando se faz essa coleta, que nós já discutimos isso em sala de aula, onde é feita essa coleta, por que é feita essa coleta. Na gasometria, o que é que temos lá na gasometria? O que, que vai vir de exame para você? O pH do sangue. Vai vir o bicarbonato. Lembra do bicarbonato que nós falamos nessa aula? Né? Então vai vir o bicarbonato. A gasometria, como o nome já diz, gaso, de gás. Vai vir também a quantidade de oxigênio, dióxido de carbono. Então, pessoal, numa gasometria, o que é que vai vir? pH, oxigênio, quantidade de oxigênio, quantidade de dióxido de carbono e o tal do bicarbonato. Esses 4 elementos, vocês vão ter que indo se acostumando em ouvir aqui através do professor. Quando vocês refazerem, lerem novamente a aula, vocês vão ter que se atentar para esses parâmetros que eu estou dizendo aqui para vocês. Tá bom? Então, o que é que nós temos aqui? Esse tópico desse slide. Gasometria arterial, para que serve este exame? Então, depois desse enunciado que eu fiz para vocês, eu vou ler aqui. A amostra de sangue arterial, nós já falamos. Preferencialmente é puncionado a artéria radial, nós já falamos sobre isso. Quem é que faz a coleta, pessoal, da gasometria arterial? É o médico e o enfermeiro. Tá? Então, isso está no nosso Conselho Federal de Enfermagem, número 390/2011. Analisar o equilíbrio ácido básico, olha aí. Não tem como vocês escaparem disso, né? Porque esse exame, pessoal, vai vir na mão de vocês. Então, a gasometria vai analisar o quê? O equilíbrio ácido básico. Hoje vocês já sabem o que é um equilíbrio ácido básico. Não é verdade? Vocês já sabem. Então, isso que é o bacana. UTI, hospital, a gente tem que ir a fundo desses assuntos. Para quando chegar lá, não passar aquela vergonha, né? Eu nunca ouvi falar de uma gasometria, não sei nem o que é isso, não sei para que serve, né? Não, hoje vocês já sabem. Inclusive, alguns princípios que nós estamos tendo nessa aula, vocês já vão aplicar eles imediatamente,
Porque eu tenho a certeza que quem não sabe o pH da água vai procurar saber, não é verdade? E vai procurar, a partir de hoje, tomar uma água com um pH um pouco mais alcalino, né? Quanto mais alcalino, melhor, né? Quem não tomava suco de limão vai começar a tomar, porque já sabe que um meio ácido do sangue, um meio mais ácido do que alcalino, o que acontece? É propenso é uma porta aberta, né? Vamos dizer assim, né? Existe uma probabilidade, uma possibilidade de desenvolver alguns tipos de câncer. Então não é bacana ter um meio sanguíneo mais ácido do que alcalino. Não é interessante. Então a gente já começa a aprender e já começa a colocar em prática, né, esses princípios. Tá? Então, a finalidade da gasometria é analisar o equilíbrio ácido-básico. Analisar a oxigenação, né? Capacidade dos rins na reabsorção ou excreção do BIC. Então, quando vocês ouvirem esse negócio aqui do BIC, é bicarbonato, HCO3. HCO3, bicarbonato. Então, esses elementos, pessoal, pelo menos esses, vocês têm que memorizar, né? pH, PA, né? O2, PCO2, bicarbonato, esses elementos vocês precisam memorizar. Auxiliar em diagnóstico, então vocês percebam que a gasometria, ela auxilia no diagnóstico, vocês vão saber por quê. Porque se houver um desequilíbrio do ácido básico, você já sabe, tem alguma coisa de errada no organismo da pessoa. Então tá aí, auxiliar em diagnóstico. Guiar intervenções terapêuticas, né? Então, vejam bem o quanto isso é importante. Deixa eu ver quem é que escreveu aqui, né? O Dionil diz assim, né? Repete aí, professor, os principais elementos da gasometria. Ô, Dionil, nós vamos ver isso daí, tá? Mas eu vou repetir aqui, né? Então, numa gasometria, o que é que vocês vão ter? pH, PaO2, que é a pressão parcial de oxigênio, PCO2, que é a pressão parcial do dióxido de carbono. Vocês vão ter, por exemplo, bicarbonato, HCO3, bicarbonato. Esses são os principais elementos para vocês olharem numa gasometria e discernir ali os resultados. E excesso de base, né? X-basic, né? Em inglês, excesso de base, que também é um parâmetro que nós vamos ver daqui a pouco do equilíbrio ácido básico no sangue. Mas daqui a pouco nós vamos ver isso aí juntos. Mas é importante que vocês vão ouvindo essas palavras para que vocês venham se acostumar ouvindo coisas novas, né? Sair do trivial e ouvir coisas novas. Pessoal, eu vou tomar um pouco de água aqui, tá? Então, continuando aqui, temos aqui os valores da gasometria arterial. Então, quem imprimiu já consegue ver aqui, junto comigo, nessa aula, os valores da gasometria arterial. Então, o Dionil, ele falou, professor, né, os principais elementos da gasometria. Então, eu vou repetir aqui. Agora sim, temos os valores normais de uma gasometria. Então, está aqui, pH. O pH varia de 7,35 a 7,45.
Então, pessoal, o pH normal, o seu pH do seu sangue, é 7,35 a 7,45. Aí você já começa a entender. Se o seu pH normal é de 7,35 a 7,45, isso quer dizer o quê? Que se o seu pH estiver abaixo de 7,35, você estará em acidose. Se o seu pH estiver acima de 7,45, você estará no estado de alcalose. Quem é que entendeu até aqui? Eu vou parar aqui agora. Quem é que quer me fazer alguma pergunta? Vocês entenderam? Então, se você estiver com uma gasometria na mão, onde vem 7,34, 33, você já sabe que o paciente está em acidose. Se você pega uma gasometria, o pH vem 7,46, 47, o paciente está em alcalose. Vamos ver. A Jusilene falou ok. A Ju falou ok. Está entendendo melhor. Quem mais, pessoal? A Keila. O Robson. Opa, obrigado, pessoal, pelo feedback, viu? Então, podemos continuar. Valeu, valeu. A Magali. Maravilha, estamos no caminho certo, então. Então, vamos continuar desse jeito. Então, pessoal, né? A Ju também. Obrigado, pessoal, pelo feedback. Obrigado a todos aí. Vamos lá. Valores normais da gasometria. Então, o pH, já falamos. Vamos agora para um outro item, que é a PaCO2. O que é a PaCO2? Né? A Gabi também deu um ok, né? O Robson aqui, ou melhor, a Lucineide, né? Deu um ok também. Tá tudo certo aí. Pessoal, o que vem a ser, então, a PaCO2 agora? Pressão parcial de dióxido de carbono. Ó, PaCO2 é gás carbônico. Então, vocês entendam que no organismo de vocês existe também, porque é normal, viu, pessoal? Vocês terem um pouco de dióxido de carbono dentro de vocês. Existe um equilíbrio. Então, esse equilíbrio é de 35 a 45 milímetros de mercúrio de CO2. É normal. Eu tenho, você tem, seu esposo tem, sua esposa tem, seu filho tem, a humanidade tem. É isso que eu quero que vocês entendam, que é normal. Agora, se o PaCO2 estiver acima de 45, já não é bacana. Se estiver abaixo de 35, também já não é bacana. Não é bacana. Então, o PaCO2, que é a pressão parcial de dióxido de carbono, tem um parâmetro de 35 a 45. É bom eu já dizer o seguinte, que
o PaCO2 acima de 45 milímetros de mercúrio, o sangue, o nosso organismo, ele tende a ficar um pouco mais ácido. Tá bom, pessoal? Então, isso é importante que vocês entendam. Então, um PaCO2 acima de 45, o sangue começa a ficar um pouco mais ácido. Um PaCO2 abaixo de 35, o sangue ele fica um pouco mais o quê? Alcalino. Então, eu gostaria que vocês entendessem isso, né? Que nós temos aqui um equilíbrio, um PaCO2 de 35 a 45. Então tá ótimo. Tá ótimo. Agora, se a pessoa tem algum problema pulmonar, uma pneumonia, uma obstrução, um câncer, mas vamos dizer uma pneumonia, né? Uma pneumonia. Ou esses casos que nós estamos vendo hoje, né? Um Covid-19. A primeira coisa que ataca são os pulmões. E a pessoa precisa ser até entubada. A gente vai perceber que essa PaCO2 estará elevada nesse paciente. Não estará em 45. Estará acima de 45. Logo, o meio um pouco mais ácido do que alcalino. Tá certo? E pode acontecer o contrário? Pode acontecer o contrário, o quê? Que por algum outro motivo respiratório, o PaCO2 de 35 vai passar para 30. E quando isso acontece, nós já estamos falando em um quadro alcalino. Muito mais alcalino do que ácido. Então, nós já concluímos, então, o segundo tópico dessa gasometria, PaCO2. Agora, prosseguindo aqui, pessoal, né? E antes de prosseguir, é tão importante isso que eu quero abrir aqui para vocês. Ficou claro, pessoal, essa questão da PaCO2? Ok, Keila. Ok, obrigado pelo feedback, gente. Então, nós vamos prosseguir. Vamos junto, hein? A Jarlene, valeu. Então, vamos junto. Porque é um momento muito importante que vocês, para vocês entenderem, viu, gente? Gasometria. Nós vamos para um terceiro tópico aqui, um terceiro elemento. PaO2. O que é a PaO2? É a pressão parcial de oxigênio. Tá certo? PaO2, pressão parcial de oxigênio. Então, quando se colhe uma gasometria, esse item, a quantidade de oxigênio circulante no nosso organismo, precisa estar no mínimo de 80. E, no máximo, numa escala máxima, de 100. Então, entre 80 e 100 milímetros de mercúrio é o que nós temos de oxigênio circulante no nosso organismo. Claro que numa pessoa normal, como eu e você,
E eu creio, tenho a certeza, que na nossa sala, vou olhar bem aqui para a tela, que na nossa sala não tem nenhum tabagista. Que todos estão com as funções dos pulmões em dia e 100%. Tá certo? Então eu estou olhando bem para a câmera aqui. Vocês não podem dar risada aí do outro lado, mas eu tenho a certeza que ninguém fuma. Tá certo? Então vamos lá. Ninguém fuma e a condição pulmonar está em 100%. E que, logo, se ninguém é fumante, pelo menos nesse quesito, ninguém está no grupo de risco para a Covid-19. Porque se tem alguém fumante, está no grupo de risco da Covid-19. Continuando, né? Brincadeiras à parte. Continuando, PaO2. Então, tem esse oxigênio realmente circulando aqui no nosso organismo, no meu, no seu, e normalmente é o quê? É 80, é 100%. Então, na gasometria vai vir isso, pessoal. Na gasometria vai vir isso. Tá bom? Então, aqui é bem tranquilo, PaO2. Agora, né? Deixa eu ver uma coisa aqui. Vamos continuar. Bicarbonato. Bicarbonato. Como nós já falamos, a fórmula do bicarbonato que vocês vão ver ali na gasometria é HCO3. Essa é a fórmula química da palavra, né? Bicarbonato, do elemento bicarbonato, que se usa no hospital, numa parada cardíaca. Fala assim, o paciente parou, vamos fazer um pouco de bicarbonato de sódio para ele. Pois é, naturalmente nós temos esse bicarbonato, HCO3. Nós temos o tal do bicarbonato. Agora, o bicarbonato, como nós vimos, ele é uma solução alcalina. Ele, por si, é uma solução de base alcalina. Então, vocês imaginam que no nosso organismo, quanto mais, por algum motivo, uma diarreia, né, se elimina bicarbonato, porque pela diarreia se elimina o que, pessoal? Bicarbonato, né? Quando o paciente apresenta êmese, ele elimina o que? Potássio, porque o pH do estômago é muito ácido e tem muito potássio. Então, quando ele apresenta êmese, ele está eliminando muito potássio. Um exemplo, e é uma realidade. Quando o paciente tem uma diarreia lascada, tá com piriri, ou eu e você com tal de piriri, não é todo dia que a gente tem piriri, mas a gente perde o quê? Bicarbonato. Tá? Então, quando tiver um piriri, você perceba que você perde muito bicarbonato. Agora, por que isso é importante, pessoal? Né? O bicarbonato, se o paciente perde muito bicarbonato, o que acontece? A tendência é o organismo ficar mais ácido. Olha aí. E se por algum motivo ou outro o organismo reter mais bicarbonato, além do normal, o organismo tende a ficar mais alcalino do que é. Tá certo? E existe algumas patologias, não somente a diarreia, mas algumas fístulas pós-operatório, incisão cirúrgica, enfim, que por esses orifícios o paciente acaba perdendo o quê? Bicarbonato.
E se ele perde bicarbonato, o que acontece? O meio sanguíneo do organismo dele tende a ficar mais o quê? Mais ácido. Fechou? E por fim, temos aqui na gasometria, pessoal, para quem está acompanhando aí, já está com o slide na mão, excibase, né? Que é excesso de base, né? Uma palavra em inglês, né? Excesso de base. Vocês podem perceber que esse excesso de base, ele varia entre menos 2 e mais 2. Pessoal, esse excesso de base é um parâmetro. Para quando você olhar na gasometria, você ter um parâmetro. Se esse excesso de base estiver 3, 4, 5, isso quer dizer o quê? Que esse paciente, de uma forma ou de outra, ele está mais alcalino do que ácido. Se o excesso de base estiver menos 3, menos 4, menos 5, dá a entender que o organismo está mais ácido do que alcalino. Então, o excesso de base é um parâmetro. Se esse excesso de base, que o normal, varia de menos 2 para mais 2, o que acontece? Se estiver mais 3, mais 4, mais 5, o que é que nós temos aqui, pessoal? Uma tendência para a alcalinidade. O sangue está mais alcalino. Agora, se esse excesso de base estiver menos 3, menos 4, menos 5, estará no meio mais ácido. E por fim, pessoal, finalizando, vai vir na gasometria, em muitas gasometrias, vem isso aqui, ó, saturação de oxigênio. Que é realmente a quantidade de oxigênio circulante ali no organismo. Que normalmente, como nós já vimos, uma saturação normal é o quê? Maior ou igual a 95%. Tá bom? É maior ou igual a 95%. Então, vamos abrir para uma discussão agora, né? O que é que vocês têm a me dizer referente a isso? Então, até aqui nós discutimos algumas coisas, eu gostaria que agora vocês participassem com as suas perguntas, né? O que é que vocês querem me perguntar? Pois não, Ju? Uma dúvida? Vamos lá. Isso, Gabi, né? Acho que é a Gabi que está falando pelo Robson. Então, é isso mesmo. Esse menos 2 ou mais 2 seria o limite tolerável? Sim, Gabi. Né? Quando a gente fala sobre menos 2 ou mais 2, é que se esse excesso de base for acima de 2, isso quer dizer o quê? O que é que mostra? É que o paciente está retendo base. O paciente está retendo, por exemplo, bicarbonato.
o paciente está no estado de alcalinidade. Se for -3, -4, -5, o meio é mais ácido do que alcalino. A Ju está falando quando lavamos a boca com bicarbonato. Não, não, não. Não altere nada não, Ju. Ah, tá bom, Lucineide. Espero ter, então, respondido. É isso aí. Eu já sou ruim de nome, né, pessoal? Aí entra um tal de Robson aqui, entra um tal... Mas eu entendi, Lu. Fica tranquila aí, Lucineide. Tá tudo certo. Agora é o momento, pessoal, de fazer as perguntas aí, porque é uma matéria difícil, mas ainda bem que nós estamos aqui com através do YouTube. Podemos continuar, pessoal, então? Tô feliz, hein? Todo mundo aí entendendo, então tá dando certo. Vamos que vamos então, né, pessoal? Vamos que vamos. Ó, existe aqui, pessoal, valores da gasometria arterial. Então nós vamos ser um pouco mais taxativo aqui, né? O pH, então, varia de 7,35 a 7,45. Então não podemos esquecer que o pH significa potencial de hidrogênio. O PaCO2 varia de 35 a 45, que é a pressão parcial de CO2. O PaO2 varia de 80 a 100 milímetros de mercúrio, que é a pressão parcial de oxigênio. O bicarbonato HCO3 é igual de 22 a 26 miliequivalentes por litro, que é o nosso o quê? Bicarbonato. Então ele varia aí de 22 a 26. O X-base, que é o excesso de base, varia de -2 a +2. E por fim, SaO2, que é a saturação de oxigênio circulante no organismo, que vem aí em torno de 95, tá certo? 95. Agora, pessoal, temos aqui já um slide que a Ju fez uma pergunta aqui, deixa eu ver o que ela falou aqui. Então, por que falam que nós temos que ter que saber se bicarbonato do paciente está bom antes de fazer higiene oral nele? Não lembro qual prof falou isso no laboratório. Eu vou confessar, Ju, é, eu não sei em que contexto que o professor falou, tá bom? Eu vou ficar com a minha prática no dia a dia, tá bom? Então eu já usei bicarbonato na higiene oral do paciente. Por quê? Porque ele tinha afta. Então, o paciente que às vezes tem afta, pode usar um bicarbonato? Pode usar um bicarbonato. Micostatin, normalmente no hospital, o médico prescrevia micostatin. Então, a gente fazia uma higiene oral no paciente
Claro, evidentemente, a gente evitava de usar antisséptico, Cepacol, e outros, no momento da afta não dá. Então eu fazia uma higiene oral, ou eu colocava um pouco de bicarbonato, um pozinho, bicarbonato diretamente na nas feridas da boca, ou Micostatin. Isso na prática à beira-leito, pela minha experiência vivida à beira-leito. Agora, se esse professor falou referente a isso, eu desconheço e eu não sei em que contexto o professor falou, tá? Então, eu estou dando minha versão aqui de um auxiliar de enfermagem, né? De um técnico de enfermagem que deu muitos banhos na vida e fez muita higiene oral nos pacientes, tá bom? Então, continuando aqui, pessoal, temos aqui o pH de 7,35 a 7,45. Temos aqui um resumo que eu fiz aqui nesse slide. Um pH menor de 7,35, nós estamos falando, pessoal, de uma acidose. Então, vocês têm que gravar isso. Um pH maior de 7,45, nós estamos falando do quê, pessoal? De uma alcalose. Isso eu creio que ficou claro no decorrer aqui da nossa explanação. Um PaCO2, né? Dióxido de um dióxido de carbono menor de 35 milímetros de mercúrio, nós estamos falando de uma situação de alcalose. E um PaCO2 maior de 45, nós estamos falando, pessoal, de uma situação de acidose. Lembram que nós falamos isso lá em cima? Vamos lá. Um PaO2, né? Uma pressão parcial de oxigênio menor de 80, pessoal. Nós estamos falando aí de um estado de uma hipoxemia. E todo paciente com hipoxemia é um estado de acidose. É um estado de acidose. Nós temos agora um PaO2 maior do que 100. Então, nós estamos falando de um estado aí de alcalose. Então, vocês percebem, né, que nós estamos falando de acidose e alcalose desde lá daquela tabela de pH. O pH neutro, 7,0. O pH sanguíneo, 7,35 a 45. E aí a gente sempre está falando de um meio de acidose ou alcalose. Ou seja, já são palavras familiares para nós. Então, repetindo aqui, PaO2 menor de 80, o paciente está hipoxêmico. Está faltando oxigênio no organismo. E todas as vezes que isso acontece, pessoal, o paciente está em acidose. Se a PaO2 estiver maior ou igual a 100, nós estamos falando de um estado, de um meio alcalino, alcalose. E eu queria dar um time aqui para trazer para os nossos dias o que está acontecendo com esses pacientes com Covid-19. Né? E eu queria estender isso para vocês. Um paciente com Covid-19 está com uma dificuldade enorme para respirar. Ele não respira direito. Ele acaba retendo mais CO2, ele retém CO2,
Ele não consegue trazer oxigênio para dentro de si, então o oxigênio aqui dentro está diminuído. E ele começa a reter muito mais CO2. Como é que nós poderíamos já classificar? Quem é que poderia responder? Esse paciente está em acidose respiratória ou esse paciente está em alcalose respiratória? Quem é o primeiro aluno que vai dar uma alegria hoje para o professor? Quem é que poderia me responder? Ju, você está demais. Parabéns, Ju, a nossa representante. Ju, eu confesso, se eu estivesse em sala de aula, eu te daria um abraço, te daria um beijo. Porque você acertou, Ju. Ei, Juliana. Viu só? Já me sinto feliz, né? Porque não está sendo em vão, né, pessoal? A nossa aula aqui pelo YouTube, né? Então, parabéns, Ju. É uma acidose respiratória, né? Então, nós estamos vivendo aí num contexto de Covid-19. Então, esses pacientes com Covid-19, eles têm uma insuficiência respiratória aguda, eles acabam não conseguindo ter um padrão respiratório como o nosso, bom, eles acabam retendo CO2, não consegue ficar com O2 do jeito que nós estamos, né? Não consegue, né? E aí, eles acabam retendo CO2, eles acabam retendo CO2, não conseguindo inspirar O2, logo, o PaCO2 deles estará acima de 45, 48, 50. E aí, como nós vimos aqui, todas as vezes que uma pessoa com Covid-19 retém CO2 no pulmão, no sangue, né? Melhor dizendo, no sangue, ele está em acidose respiratória, né? Ele está com acidose respiratória, né? Então, tá aí. Então, o paciente que está com Covid-19, ele retém o CO2, ele entra num estado de acidez, e nós chamamos isso de uma acidose respiratória. Então, continuando aqui, pessoal, para a gente ganhar tempo, temos aqui o quê? Um PaO2, né? Como eu falei para vocês, se estiver menor de 80, hipoxemia. Nós vamos falar que ele está em acidose. PaO2 maior de 100, alcalose. Agora, temos aqui, pessoal, uma coisa interessante aqui. O bicarbonato. O bicarbonato, ele varia de 22 a 26. Não é verdade? Varia de 22 a 26.
Olha só que coisa interessante. Se o bicarbonato estiver menos de 22, o meio, o organismo, está numa situação de acidose. Se o bicarbonato está maior de 26, ele está numa situação de alcalose. Então, por isso que é tão importante, quando você dá uma olhadinha na gasometria, você perceber o quê? O bicarbonato. Porque se ele estiver abaixo de 22, é acidose. Se ele estiver acima de 26, é alcalose. Nós vamos ver aqui agora, por exemplo, aquele outro item, o BE, Base Exer, né? É Base Exer, que é o excesso de base. Ele varia de -2 para +2, ou seja, é o equilíbrio, pessoal. É um equilíbrio. Mas esse Base Exer é um parâmetro. Ele está em equilíbrio de -2 para +2. Mas do momento que, como nós vamos ver aqui, se ele estiver a -2, o organismo está excretando base. Logo, é um estado de acidez. Se ele estiver +2, o organismo está retendo base, bicarbonato. Logo, a tendência é o organismo estar alcalino, alcalose. E, por fim, temos aqui a saturação de oxigênio, que é maior ou igual a 95%. Então, todo paciente que estiver abaixo, saturando lá no oxímetro de pulso, por exemplo, saturando menos de 90%, ele está hipoxêmico, hipoxemia, né? E se estiver a 100% aí, que é bom, ninguém fala nada, é bom, dentro de um contexto é bom. Temos aqui uma hiperoxemia, né? O paciente está oxigenando muito bem, muito bem. Pessoal, eu vou dar um tempinho aqui, nesse sentido, dessa interpretação da gasometria, para vocês poderem fazer a pergunta aí de vocês. Estou vendo aqui que tem um pessoal como a Ju, né? A Jusilene, diz que, infelizmente, para mim, as coisas estão chegando atrasadas, né? E temos aqui não consigo participar direito, né? Por conta da internet, eu creio eu, né? A Ju já está falando para a Ju que essa aula vai ficar salva, né, na net, e depois ela pode entrar de novo. Fica triste não, Ju. Fica triste não, Ju. Não chora não. Senão o professor chora junto aqui também. Precisamos andar juntos, né, Ju? Mas às vezes a internet não ajuda. Ô, Ju, para você tirar as lágrimas dos olhos aí, pode fazer uma pergunta, Ju. Só você vai fazer uma pergunta, Ju.
Quer fazer não, Ju? Tá certo, Ju. Mas segue aí a orientação da Juliana, a nossa representante aí. Qualquer coisa, o vídeo estará à disposição. Pessoal, então seguindo aqui, temos aqui então um simplificando, né, de uma forma que vocês possam assim depois assimilar, né? Isso é importante que vocês venham assimilar depois, tá? Deixa eu ver aqui, fazer um resumo aqui para vocês, né? Análise dos parâmetros da gasometria. Então esse é um resumão, tá? Então, quando vocês pegarem uma gasometria, o que é que vocês precisam avaliar? Então vamos lá. Avaliar o pH. É a primeira coisa, pessoal, que vocês vão avaliar numa gasometria. Tá certo, pessoal? Então, anotem, fiquem atentos com isso. É a primeira coisa que vocês vão fazer. Avaliar o pH. Se o pH está em acidose ou alcalose? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta que vocês, quando pegar uma gasometria arterial, tem que fazer. Esse pH, ele está abaixo de 7,35? Então você já sabe. Já está em uma situação de acidose. Se esse pH estiver acima de 7,45, opa, você já sabe. Ele está em alcalose. Viu? É fácil. É fácil. Então, pH abaixo de 7,35, acidose. pH acima de 7,45, alcalose. Pronto. Tá bom? É tranquilo. Depois você vai avaliar o que, pessoal? PaCO2. PaCO2. Se a PaCO2 estiver aumentado, é acidose. PaCO2 acima de 45 é uma acidose. Se diminuído, PaCO2 33, 30 é uma alcalose. Então aí vocês começam a trabalhar com isso. Uma outra coisa que vocês devem avaliar é o bicarbonato. Se aumentado, alcalose. Se diminuído, é uma acidose. Pronto. PaCO2, quando aumentado, temos uma acidose respiratória. Quando o PaCO2 diminuído, temos uma alcalose respiratória. Quando, por exemplo, o bicarbonato está abaixo, muito abaixo do normal, nós temos uma acidose o quê? Metabólica. Quando ele está muito acima, nós temos o quê? Uma alcalose metabólica. Então, para a gente discernir se é uma acidose respiratória ou uma acidose metabólica, a gente sempre vai se basear no PaCO2.
É ali que nós vamos saber. Primeiramente, você vai saber o pH, se é acidose ou se é alcalose. É lá no pH. Agora você vai falar, professor, como que eu sei se o paciente está numa acidose ou numa alcalose? Seja respiratória ou seja metabólica. Aí sim, você vai olhar direto para PaCO2. Todas as vezes que você observar o pH, alcalose ou acidose, aí você vai lá para o PaCO2. Se o PaCO2 estiver alterado, aí você já vai saber. É acidose respiratória, porque o PaCO2 é pulmão. Bicarbonato está relacionado ao quê? Ao metabolismo. Então, você olhando uma gasometria, você vai ver o que ali? Primeiro, pH. Ah, eu sei que esse paciente está com uma acidose. Por quê? Porque o pH está alterado. Mas aí ele está com uma acidose o quê? Respiratória ou metabólica? Se for respiratória, o PaCO2 estará alterado. E se o PaCO2 não estiver alterado? Você vai dar uma olhadinha lá no bicarbonato. Aí você vai saber que é uma acidose o quê? Metabólica, porque o bicarbonato está alterado. Então, para fechar, pessoal, o PaCO2 indica o quê? Um problema respiratório. E o bicarbonato indica o quê? Um problema metabólico. Tá bom? Então, tem até uma observação aqui, pessoal, que a faixa de pH incompatível com a vida. É incompatível. É um pH menor ou igual a 6,8. E um pH maior do que 7,8. É incompatível com a vida. Ninguém vive com esses extremos de pH. É incompatível com a vida. Então, depois desse resumo, eu vou agora abrir aqui, agora eu vou olhar aqui para vocês e vou aqui atendê-los, né? Então, se vocês agora, a partir de agora, quiserem fazer perguntas, agora eu estou olhando aqui para vocês para que vocês me façam as perguntas. O Guilherme Novaes aqui perguntou, né? PaCO2, estão esses invertidos? Né? É verdade, né? Então existe esse entendimento que a gente precisa seguir. Estão invertidos, sim. Então por isso que a gente tem que gravar, tem que decorar e tem que ter o entendimento que existe alguns valores invertidos nesse sentido. Entendeu, né? É isso aí. Pessoal, não é uma matéria fácil, viu? Então vocês podem perceber que vai exigir de vocês um entendimento. O professor, ele procura passar, né, a matéria, procura passar as informações corretas, mas existe uma barreira, né? Isso é normal, né? Tem coisas que vocês vão ter que agora ler, reler, decorar, tem que decorar,
como tudo na vida, né, eu também já fiz muito isso, decorei muito, para poder entender a matéria, tá. Faz parte da vida, viu. Tanto nível técnico, faculdade de medicina, a gente tem que decorar, não adianta, a gente tem que decorar. É, Juliana, o pH incompatível com a vida, numa situação dessa, o paciente já está a óbito, viu. Porque quando a gente fala que é incompatível com a vida, né, um pH menor de 6,8 está ou a óbito ou com todo o corpo na sepultura e um dedinho só na terra. É incompatível com a vida. Um pH menor de 6,8 ou um pH maior de 7,8. É incompatível com a vida. Alguém quer me perguntar alguma coisa? É feito o exame, Ju, para ver se dá para fazer alguma coisa, porque o paciente vai evoluindo, vai evoluindo. Então, chega um momento que quando a gente, porque não tem como saber olhando para o paciente. Tem coisas que, por exemplo, existem algumas doenças, Ju, que, como diz, eu acho que você vai entender. Quem vê cara não vê coração, não vê coração, né? É a mesma coisa na medicina. Quem vê cara não vê o que está acontecendo lá dentro do organismo. Então, existem muitas doenças ocultas que somente através do exame de sangue que a gente realmente consegue visualizar o que realmente está acontecendo lá dentro da gente. Então, o exame de sangue é para isso, tá? Então, vai ser colhido sim. E aí, pessoal, alguém quer fazer mais alguma pergunta? Dionil, em alguns casos, eu já fiz um eletrocardiograma no falecido só para confirmar o óbito, tá bom? Então é feito um eletrocardiograma só para confirmar o óbito. Eu já fiz muito isso. E aí, pessoal, gostaram? Tá aprovado? Podemos continuar no outro dia com a aula. É um pouco, hoje foi um pouco mais devagar, mas a gente precisa fazer isso, né? É aí, ó. A nurse, a cardiologista já falou aqui, ó. Yes. É melhor do que o WhatsApp, né, pessoal?
Ah, sua mãe está assistindo também? Tá certo. Deixa um abraço para sua mãe, Keila. Eu tenho certeza que a sua mãe é muito querida, é muito gente boa, porque eu conheço a filha que ela tem. Deixa um abraço para ela. Como a sua mãe se chama, Keila? É a Margarete. Dona Margarete, é um prazer conhecê-la aqui nesse canal do YouTube. A sua filha é um referencial, ela é muito esforçada, mas e ela é uma pessoa muito resiliente. Um dia ela conversou comigo, ela quase que ia desistir do curso. E ela conversando comigo, ela foi resiliente, ela conversamos, entramos em um acordo e hoje ela está conosco. E certamente ela vai chegar no final do curso e o Brasil precisa de pessoas como a sua filha, né? Com resiliência. A sua filha é uma pessoa muito alegre, ela é muito cordial, muito respeitosa na sala de aula, e eu tenho a certeza que a enfermagem do Brasil precisa de profissionais como ela, viu? Que Deus continue abençoando aí a sua família. A Juliana tá falando que a mãe dela faz uns salgados, que tô apaixonada pela mãe dela. É mesmo, Ju? O negócio é bom? Gostou, Magali? Tem certeza que você gostou, Magali? Me manda aí uma confirmação, Magali. Você gostou mesmo? Fala pra mim, Magali. Fala pra gente, né? Você gostou mesmo, Magali? Confirma aí, Magali, se você gostou realmente da nossa aula pelo YouTube. Será que a Magali gostou realmente da aula? Confirma aí, Magali. Se você gostou tanto da aula assim, Magali, cadê o meu café? Tô com fome, tô com jejum até agora, Magali. É isso aí, Juliana. Uns salgadinhos na volta às aulas, não faz mal nenhum. Você dá risada, né, Magali? Professor aqui quase desmaiando de fome. Pessoal,
Então é isso aí. Vamos encerrar aqui. Então, a próxima aula nós vamos dar continuidade. Eu vou lançar um desafio para vocês. Então, olha só, pessoal. Procurem fazer os exercícios. Tá certo? Então, deixo esse aviso. Procurem fazer os exercícios. Vocês têm condições de fazer os exercícios propostos. Procurem fazer, tá bom? Então, existem aqui vários exercícios, dê continuidade e procurem fazer os exercícios, tá certo? Eu vou pedir para que vocês me façam esses exercícios. Isso é uma missão, né? Já para a semana que vem, me façam os exercícios, anotem nos cadernos, para que na próxima aula, ao entrarmos aqui pelo YouTube, vocês já tenham os resultados, né, dos exercícios. Então, releiam a aula, revejam aqui o vídeo, que eu não sei como que se salva ainda o vídeo aqui, né? Eu acho que a Ju já deve ter até salvado aí, ou alguém vai entrar novamente aqui no YouTube. Eu não entendo disso, viu, pessoal? Mas se der para rever o vídeo, ok, tá bom? Mas essa é a minha orientação antes do término dessa aula aqui, né? A Gabi está perguntando aqui sobre a volta às aulas. Não temos previsão. Não temos previsão. Mas, olha, graças a Deus que nós estamos tendo umas aulas bem bacanas. Seja pelo WhatsApp ou agora pelo YouTube, né, pessoal? Então, é um EAD bem diferente desses que nós estamos vendo por aí, não é verdade? Né? Porque não é aquela coisa morta, né? De ficar lendo, quase não se conversa com o professor, quase não tem um diálogo. Está tendo uma coisa bacana, né? Então, claro que a aula presencial jamais será substituída, mas tendo essas tecnologias a nosso favor, né, é muito bom. Então, nós estamos vivendo um momento de EAD diferente, tá certo? Então, entrem lá no portal agora, né? Fala um tchauzinho lá no chat, né? Fiquem um pouco mais aí só conectados, né? E até a próxima, né? Se Deus quiser, tá bom? A Adriele está falando, né? Tem que ter revisão, senão a gente não vai lembrar de nada no estágio. Graviero, é muita coisa. Então, eu aconselho vocês a estarem fazendo o que vocês já estão fazendo, assistindo a essa aula, acompanhando pelo Zap, lendo as matérias, fazendo perguntas para o professor e assim se policiando e se preparando para o estágio. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. A gente vai se falando então ali pelo WhatsApp. Tá bom? Então eu vou encerrar aqui a transmissão. Fiquem bem. Tá aqui, ó, encerrar. Vai ter que ver se vai querer salvar ou não. Vai salvar. Vai salvar e depois... Como que eu faço? Cuidado. Cuidado.